comuns são TEA e TDAH. TDAH, TEA e TOD são, assim, um clássico que se juntam. Pode vir os três juntos, pode vir TOD e TEA, pode vir TDAH e TOD, pode vir TOD, TEA e TDAH. Essa junção desses três é sempre bastante comum. Mas tem outros, tá? Como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar. Tem outros tantos transtornos que podem surgir e se juntar. Lá na nossa pós, todos esses transtornos que envolvem as questões de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, TEA e TDAH, a gente também fala sobre eles, não só sobre TOD. Então você sai com um gabaritão aí, hein? Estabelece regras e rotinas para a sala. Crianças com TOD precisam de regras e rotinas. Mas Robson, ele não é uma criança que tem dificuldade para seguir regras? Pois é, meu amigo, tem essa dificuldade aí. Mas sem regras, ele fica muito perdido no processo. Sem regras, ele não consegue ter um parâmetro de comportamento nunca. E ele sempre vai reagir da maneira como ele acha que tem que reagir. Da maneira que ele acha melhor. Então, regras e rotinas são essenciais, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor disso para vocês. E quando você estiver falando com uma criança com TOD, por favor, seja direto. Evite ficar dando rodeios com essa criança, porque são crianças que não gostam muito desse rodeio. Esse rodeio todo faz com que eles fiquem ainda mais opositores e desafiadores. Então, o mais direto possível vai te ajudar na hora de intervir com essa criança. Na sua relação com essa criança, se conecte com ela. Tenta conhecer aquela filiação que eu falei para vocês. Um segredinho, uma diquinha que eu posso dar para vocês é dê opções para essa criança. Lembra que ela não gosta de ser mandada, ela não gosta que coloquem, imponham para ela algo para fazer. Então, dê opções, porque daí ela gosta de se sentir no controle. A gente chama essa estratégia de falsa sensação de escolha. Dê para ela uma falsa sensação de escolha. Como que eu faço isso? Robson, o que você quer fazer? Você quer fazer a tarefa agora. E aí, se você terminar, você já vai para o recreio, ou você quer continuar conversando, mas daí vai ter que fazer a tarefa e se não der tempo de fazer até o recreio, vai ter que ficar no recreio fazendo. Notem que a regra é a mesma. A ordem é a mesma. Você vai fazer a tarefa, ponto final. Porém, eu que estou escolhendo. Você não está me mandando fazer nada. Eu escolhi fazer a tarefa agora. Simples desse jeito. Então, essa falsa sensação de escolha ajuda bastante. Papai, mamãe, eu sei que vocês estão aí. Eu vi que bastante gente comentou que tem filho com TOD. Dá para a gente usar essa técnica em casa também, tá? Use uma atividade que a criança gosta menos para reforçar uma atividade que a criança gosta mais. Então, Joãozinho, o que você prefere? Arrumar o quarto agora e depois usar esse tempo para jogar videogame? Ou ficar sem arrumar, mas daí na hora que você for arrumar, você perde tempo de videogame lá na frente? Tá? Então, trabalhe com essa falsa sensação de escolha, tá? Os combinados ajudam bastante também nesse processo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Resolva os maus comportamentos no privado. São crianças que são bastante rechaçadas, são crianças que sofrem bastante com a maneira como são tratadas pelas pessoas. As pessoas as veem como sempre um problema, e muitas vezes elas já carregam aí um processo histórico e até um pouco traumático disso. Então, tentem valorizá-las sempre que for possível. Eu sei que trabalhar com uma criança com TOD não é fácil, eu sei que elas confrontam a gente, desafiam, isso muitas vezes tira a gente do sério, mas tenta corrigir o máximo possível no privado, até para a gente não minar a autoestima dessa criança. E aí, em vez de eu ter só uma criança com TOD, eu tenho uma criança com TOD, ansiedade, depressão e outros tantos transtornos comórbidos, tá? Estabelece acordos com esse aluno, estabelece prêmios, estabelece castigos, consequências, enfim, aqui a gente pode dar o mesmo nome, tá? Estabelece com elas consequências e o que ela pode ganhar. Trabalhe com recompensas. Crianças com TOD gostam muito de recompensa, porque quando falha a função executiva, falha bastante também o sistema de recompensa do cérebro. Então, quando ela ganha prêmios, eu estimulo esse sistema de recompensa que produz dopamina, que produz motivação. Então, recompensas funcionam muito bem para eles, tá? Robson, mas que recompensas que eu vou trabalhar com essa criança? Não é ruim trabalhar com recompensas? Não, se você souber trabalhar com recompensas. Recompensas, elas têm que ser experiências, tá? Então, não é você dar alguma coisa, mas é a criança ser a primeira da fila, é a criança poder escolher um brinquedo na hora da brincadeira, ela poder escolher a música que vai ser cantada, ela poder sair 5 minutos mais cedo para o intervalo, se isso for possível, ela ganhar um elogio escrito no caderno. Experiências, tá? Priorizem sempre as experiências.
Estabelece as normas de comportamento para a sala, os combinados com a sala, eles vão ser bastante importantes. Depois eu mostro um jeito mais prático para a gente fazer esses combinados. E verbaliza sempre para ele o que vai acontecer se ele não modular o comportamento. Muitas vezes a criança com TOD está confrontando, está desafiando, e ela sabe que ela está confrontando e desafiando, e aí você chega para ela e fala, Joãozinho, se comporta. Mas ela não sabe como reagir. Então sempre verbaliza para ela o que é para ser feito e o que vai acontecer se ela não modular o comportamento. Então, Joãozinho, você está bagunçando e você precisa sentar para fazer a tarefa, senão você vai para a sala da coordenação. Então sempre comunica o que está acontecendo, o que precisa ser feito e o que vai acontecer se ela não resolver, não modular esse comportamento. E esse é um jeito que ela aprende bastante a se autorregular, tá? Dicas gerais, antes de eu entrar nas dicas práticas. Cria um espaço de segurança para esse aluno, para ele se sentir relaxado. Cria um espaço para essa criança onde ele possa falar, onde ele possa se sentir acolhido. Como eu disse para vocês, são crianças que são extremamente minadas na sua autoestima e no seu desenvolvimento sociocognitivo. Às vezes isso vem de casa, às vezes na própria escola, na relação com os coleguinhas. Então, tente ajudá-la nesse processo. Antecipa as condutas, planeja as estratégias antes de acontecer o problema. Conheça a criança e conheça como ela segue regras, conheça quais são os momentos em que ela tem mais crises, por exemplo. E aí, o que eu faço nesse momento? Eu começo a entender, ela reage assim quando acontece isso. Então, quando você vê que está acontecendo uma situação parecida, reação. Você já se antecipa. Na hora de trabalhar com consequências e na hora de trabalhar com premiações, tudo o mais rápido possível, para o cérebro dela associar aquela consequência ou aquela recompensa como relacionada àquilo que aconteceu. E quanto mais pequenininha a criança for, mais rápido tem que ser essa recompensa, tá? Quando eu trabalho com adolescentes, dá para eu esperar a aula terminar e chamar o aluno, que ele vai compreender o processo. Mas quanto mais pequenininho, mais rápido. Mas não deixa para fazer no outro dia, tá? Sempre no mesmo dia. Escolhe suas batalhas, evita o confronto, não tenta trabalhar todos os comportamentos dessa criança ao mesmo tempo. Não dá. Escolhe aqueles comportamentos que trazem mais prejuízo para a sala de aula ou mais prejuízo para a aprendizagem e começa por eles. Outra dica: ouro, se mostre confiante na frente desses alunos. Se essas crianças perceberem que essa criança com TOD, ela é uma criança que ela perceber que você está titubeando um pouco, o comportamento TOD dela vai crescer para cima de você. Então, sempre se mostre firme. Ah, mas Robson, eu não sei, e se eu não souber muito bem o que fazer, como que eu faço? Você vai encarar, vai fazer uma técnica que eu ensino lá na pós-graduação, chamada cara de capivara. Você faz a sua melhor cara de capivara e dá a ordem que você precisa. E vocês já viram cara de capivara como é? A cara de capivara é aquela cara que tem aquele sorrisinho de Mona Lisa, que ninguém sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, ela é lá, blasé. Faz essa cara de capivara e dá a ordem. Firme, se mantenha firme. Mesmo que você não tenha muita certeza, tá? Porque se essa criança perceber que você titubeia, ela cresce ainda mais os comportamentos TOD, para isso virar uma crise, dá um trem. Se você quiser aprender mais sobre a técnica de capivara, tem que ser meu aluno lá na pós, tá? Que lá eu ensino toda a técnica de capivara para vocês. Técnica patenteada. Ah, Robson, não sei o que é uma capivara. Gente, Brasil inteiro, dá um Google aí. Olha a carinha dela. Vai lá, Zezona. Se mostre confiante na frente desses alunos, então. Dê advertências, você não pode ficar sem dar advertências. Não é porque ele confronta e desafia que você não vai dar ordens, não vai dar advertências. Dê advertências, mas de forma assertiva. Saiba como dar advertência de uma maneira que você não dispare os comportamentos dessa criança TOD para você ter um problema para lidar daqui a pouco. Evita os rótulos e não isola essa criança, inclua ela. A nossa tendência quase que natural é isolar as crianças com TOD, tá? E eu sei que a gente não faz isso propositalmente. A gente acaba fazendo porque, às vezes, a gente fica tão cansado no processo, às vezes a gente tem tanta dificuldade no processo, que a gente começa a deixar um pouco mais de lado sem perceber. Então, tome cuidado e fique sempre alerta a você mesmo para ver se você não está começando a querer deixar um pouco de lado essa criança. Inclua ela o máximo que você puder. E eu tenho certeza que com essas estratégias, você vai saber atuar de um jeito bem assertivo com elas. Lá na pós de neuro, a gente acaba trabalhando muitas dicas para professores também, para a sala de aula, porque não dá para a gente pensar só TOD numa perspectiva clínica, porque nós profissionais que trabalhamos com crianças,
nós precisamos ir até a escola muitas vezes, e muitas vezes nós precisamos orientar a escola do que fazer, de como atuar. Claro que nem todas essas dicas que a gente vai trabalhar aqui vai funcionar para todo mundo. Não vai funcionar para todas as crianças, não vai funcionar para todos os contextos educacionais, são dicas amplas, dicas gerais. Mas você pode ir pegando aquilo que funciona, testando, adaptando para a sua realidade, e eu tenho certeza que essa criança vai funcionar muito bem. A única coisa que não dá é para a gente cruzar os braços, porque essa criança tem prejuízos na aprendizagem, tem dificuldades na aprendizagem, e ela precisa de boas estratégias para aprender, para funcionar e para se regular melhor, e também para esse TOD não virar mais para frente um transtorno de conduta ou até um transtorno de personalidade na vida adulta, e aí ela ter muito mais prejuízos na vida. Essa criança, quando ela é bem trabalhada, criança com TOD bem trabalhada, bem acolhida, é uma criança que deslancha tanto no seu desenvolvimento quanto na aprendizagem. Só precisa de boas estratégias. Então vamos lá, vamos pensar as dicas e estratégias práticas agora, para a gente trabalhar um pouquinho. Se vocês forem tendo perguntas sobre isso, podem ir mandando no chat todas, tá? Depois a gente vai selecionar algumas para responder. Só para vocês já saberem. Vamos lá. TOD, estratégias e dicas. Eu separei 4 dicas práticas aqui para a gente pensar o transtorno opositor, tá? Vamos começar pela primeira dica importante. Emoções. As emoções são parte fundamental para trabalhar com o TOD. Eu falei para vocês que o TOD tem um déficit no controle inibitório. Lembra dessa parte? A gente falou agora há pouco. E o que acontece com o controle inibitório? O controle inibitório, ele é um mocinho responsável, além de tudo, ele é responsável pelo nosso controle das emoções, pela regulação das nossas emoções. Então, a criança com TOD tem dificuldade. Então, nós precisamos estimular essa percepção e compreensão das emoções. Cérebro, gente, é treino. Quanto mais eu estimulo, melhor fica. A regra é essa. Então, coloque as emoções como parte do currículo. Eu sei que já faz parte da maioria dos currículos de vocês, mas trabalhe de forma mais intensa. Trabalhe as emoções, especialmente as emoções ligadas àquilo que essa criança sente, que normalmente é a raiva. Use jogos, use livros, faça a oficina das emoções, use filmes, use referências. Nós temos vários filmes que trabalham as emoções, como, por exemplo, Divertidamente. Está para sair uma edição número 2 do Divertidamente. Então, temos esses filmes. Temos Angry Birds, que é um filme que trabalha justamente sobre a raiva, a explosão, e como a gente usa essa explosão de maneiras assertivas. Tem, para mais adolescentezinho, tem o Red, Crescer é uma Fera, que também é um filme super legal, que trabalha muito essa questão da raiva, de lidar com as emoções que fazem parte aí do processo de amadurecimento. E use livros a seu favor. Selecionei 2 dicas aqui para vocês, tá? Tem o Monstros na Barriga, é um livro da Tônia Casarim, que eu particularmente sou apaixonado. Ele é meio que um emocionário, só que é um emocionário com monstrinhos, e aí cada monstrinho tem uma emoção, e aí ela vai contando da emoção que esse monstrinho sente, como ele funciona, o que a pessoa sente quando tem esse monstrinho na barriga, que é esse monstrinho da emoção, e ele é uma fofura de livro. Para trabalhar com os pequenininhos é uma graça. Dá para trabalhar até com uns 12, 13 anos, ele funciona muito bem. Eu tenho 30 e poucos e uso ele até hoje e adoro, tá? Então fica aí a dica. Um outro livro que é o meu xodó da vida é A Raiva, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo, que é uma história muito simples, mas ao mesmo tempo muito didática, de como a raiva vai mordendo a gente, e conforme ela vai mordendo as pessoas, ela vai crescendo até que uma hora ela explode. E o problema é que quando essa raiva explode, depois a gente precisa limpar a bagunça que aconteceu com essa explosão. E é aí que mora o problema. E aí é um livro que ensina que a gente pode sim ter raiva, que a gente pode sim sentir raiva, só que a gente tem que aprender a controlá-la para não ter uma explosão. Um livro maravilhoso, tá? Os 2 valem muito a pena vocês conhecerem, tem em todas as livrarias online que vocês acham aí pela vida, tem todos eles. São maravilhosos. Segunda dica, regras e rotinas. Eu falei para vocês que elas são essenciais, por quê? Porque elas modelam comportamentos. Tem um quadro de rotinas e um quadro de combinados muito bem visível na sua sala de aula, num lugar prático. O quadro de rotinas, para a criança saber exatamente o que vai acontecer, e aí para isso, a gente faz com que a gente dê previsibilidade para a criança, então ela não tem muitas situações em que ela vai ter que ter rompantes emocionais para lidar com uma situação nova, porque está tudo previsto. E as regras, os combinados, enfim, eles servem para que essa criança saiba como se comportar, para que ela saiba modular o seu comportamento. São pistas para que ela se autorregule. E aí, às vezes, quando tem essa pista estabelecida na sala, não precisa ficar gritando pro Joãozinho que ele não pode correr na sala de aula. Eu só falo, Joãozinho, lembra do nosso combinado? Simples. Bom,
Rotinas. Vocês podem usar qualquer tipo de rotina. Aqui eu coloquei só 2 exemplos, mas tem vários tipos de rotina para vocês trabalharem, enfim. Rotina que é só para a criança conseguir se regular bem, tá? Aqui eu coloquei para mais pequenininhos, mas se for uma criança aí pré-adolescente, adolescente, aquela rotina básica mesmo de sala de aula que a gente usa com um cronograma de aula, já serve. Só tento deixar o mais visível possível dentro da sala de aula para ajudar essa criança ou esse adolescente. E combinados. Combinados, você tem que lembrar que é o seguinte, às vezes a gente tem que fazer combinado específico com a criança, mas essa é uma situação pontual. Via de regra, os combinados que nós temos na sala de aula são combinados que valem para o Joãozinho que tem TOD, mas vale para o Pedrinho, para o Lucas, para a Mariazinha, para o Zezinho, para a Antonieta, serve para todo mundo, tá? Então trace os combinados na sala de aula com todos os alunos. Um jeito legal de você fazer isso, lembra que essa criança gosta de se sentir no controle. Então, pode chamar as crianças lá no comecinho do ano e falar assim, gente, vamos fazer alguns combinados? E eu quero que vocês decidam o que nós vamos combinar. Só que você já vai trazer os combinados prontos, tá? Vamos pegar o primeiro ali só como exemplo, organizar as suas coisas. O que vocês acham da gente combinar que tem que organizar as coisas? E deixa as crianças falarem. Algumas vão falar que sim, algumas vão falar que não. Nossa criança com TOD provavelmente vai falar que não. E aí, quando as crianças falarem que sim ou não, você termina, tá, alguém falou não, mas se a gente não organizar, quando a gente for procurar os brinquedos, a gente não vai encontrar. Você vai gostar de não encontrar os brinquedos quando você procura? Então, o que você acha? Que é bom a gente organizar ou não? Deixa as crianças falarem. Se continuar ou não, vai sempre contra-argumentando. Tá, mas se não tiver organizado, vai estar tudo solto pela sala, pode ser que a gente pise e quebre o brinquedo. E se for o seu brinquedo favorito que a pessoa quebra? E aí você vai contra-argumentando para fazer a criança escolher a regra. Essa é uma estratégia para que a criança escolha a regra. Consegue entender como funciona a dinâmica? E assim a gente faz com todos, tá? Lembra de, na busca, na hora de dar essas informações para a criança, trabalhar só com regras que vão valer para a sala inteira mesmo, tá? Senão vai virar um Deus nos acuda. Não cria regras específicas para o TOD, porque daí ele vai se sentir mais confrontado. Trabalha com todo mundo, trabalha ao mesmo tempo, cola lá na frente do quadro, e aí sempre que precisar, Joãozinho, lembra do nosso combinado? Tinha que organizar as coisas? Só isso. E aí você não precisa ficar gritando toda hora e chamando a atenção do Joãozinho. E aí a gente pega a terceira dica, que é escolha suas batalhas. Não dá para trabalhar todos os comportamentos TOD de uma única vez. Eu sei que você gostaria de trabalhá-los numa paulada só, mas, minha gente, é humanamente impossível. Levou um bom tempo para a criança chegar nesse padrão de comportamento. Então, não dá para a gente mudar essa criança do dia para a noite. Escolhe um comportamento por vez. Escolhe aqueles comportamentos que você sabe que precisam ser trabalhados agora, porque senão a criança vai ter dificuldade. Aprende sobre o transtorno, entende como funciona o TOD, aprende as características, aprende como ele funciona. Para isso que nós estamos aqui, para te ajudar com essas palestras gratuitas. E a Mari e o Fábio sempre trazem para a gente palestras que falam sobre TOD em diversas perspectivas diferentes. Nas nossas pós-graduações, nós sempre falamos de TOD. Na de neuropsicopedagogia a gente fala, mas a gente também fala na pós de psicopedagogia. A gente tem uma pós-graduação inteira específica para TOD. Então, conheça o transtorno, se aprofunde no transtorno. E eu tenho certeza que aqui na REMA, Neuroeducação, vocês vão conseguir se aprofundar nesse transtorno, no TOD, enfim, qualquer transtorno, na verdade, né, que afeta o neurodesenvolvimento. Mas vocês vão conseguir se aprofundar no transtorno opositor desafiador, porque a Mara há muitos anos traz o TOD. Eu acompanho esse processo de nós trabalharmos o TOD há muitos anos aqui no grupo, e nós sempre priorizamos trabalhar esse transtorno, porque nós sabemos que ele está dentro da sala de aula. Não dá para tapar o sol com a peneira. Em muitos lugares vocês não encontram ninguém falando de TOD. E eu sei que você já deve ter procurado material, deve ter procurado muita coisa, e não é fácil encontrar. Então, se aprofunde, tá? Use frases e condutas assertivas e reforce as condutas assertivas dessa criança. E tenta, não estou falando para você conseguir, tá? Tenta ignorar o mau comportamento. Eu coloquei no material de vocês, que vocês vão baixar lá nos grupos do WhatsApp, 2 tabelinhas. A primeira tabela é uma tabela de reforçar condutas assertivas. Sabe quando eu falei para vocês ignorarem os comportamentos? Por exemplo, às vezes o Joãozinho fica falando fora de aula, fora da hora que ele tem que falar. E aí, você sabe que você ficar implicando com isso, brigando com isso, é desnecessário. Tem coisa mais importante para trabalhar agora. Então, quando o Joãozinho fala fora de hora, você ignora. Mas assim que ele parou de falar e presta atenção, e não atrapalha ninguém, você fala, parabéns, Joãozinho, olha que massa, vai prestar atenção na aula, vai estar aqui com a gente.
Então, você reforça sempre o comportamento oposto relativo àquele que você quer trabalhar, tá? A criança fica correndo, a gente ignora, mas na hora que ele senta, aí você reforça. Aqui é só uma tabelinha de modelo para você, tá? O comportamento que você for ignorar, você olha para ele e pensa no oposto relativo que você vai acertar e vai dar muito certo para você. Use frases assertivas também. A maneira da gente se comunicar com a criança diz muito sobre a gente, diz muito sobre como a criança vai se comportar. Em vez de ficar gritando pro Joãozinho, para de jogar essas coisas, Joãozinho. Joãozinho, por que você tá jogando as coisas? Você não quer mais elas? Saiba se comunicar. Lembra que você é o adulto da relação. Você é o adulto. E eu sei que não é fácil a gente lembrar disso de vez em quando, né? De vez em quando a gente fica, meu Deus do céu. Mas lembrem-se que a gente é o adulto e a gente precisa se autorregular. Eu sempre digo nas pós e nos eventos, né? Um adulto desregulado não regula uma criança que está desregulada. Então, se você perde o controle, meu amigo, minha amiga, a gente vai se perder no meio do caminho e a criança também. Então, a gente precisa respirar fundo e seguir o barco, tá? Por fim, e não menos importante, utilize estratégias comportamentais que te ajudem a modelar o comportamento dessa criança e estimular nela a regulação de seus comportamentos, tá? Eu separei para vocês uma técnica dos cartões. E o que acontece com essa técnica dos cartões? Você vai precisar de um envelopinho para cada aluno, se você for fazer com a sala. Dentro desse envelopinho, 4 cartões. Um verde, um vermelho, um amarelo e um laranja. Você entrega para todos e explica a dinâmica para a criança, que eu vou explicar para vocês. Como que funciona? Você coloca em cima da mesa da criança os 4 cartões empilhados. Por baixo, o vermelho, por cima do vermelho, o amarelo, por cima do amarelo, o laranja e por cima de tudo, o verde. Cartão verde significa que o comportamento está ótimo. Cartão laranja é o primeiro alerta, significa assim, olha, tá tendo problema de comportamento aí, hein? Vamos melhorar. O segundo alerta significa assim, você continua tendo problemas de comportamento. Se não melhorar agora, da próxima vez que eu vier chamar a sua atenção, vai ter uma consequência. E o cartão vermelho é a consequência ali que você vai ver o que funciona para a sua criança. Aqui no exemplo, eu coloquei chamar os pais. Então, consequência é chamar os pais. Coloca os cartões empilhadinhos. Joãozinho tá bagunçando, não tá colaborando, enfim. Eu chego no Joãozinho e falo, Joãozinho, ó, eu tô tirando seu cartão verde porque você tá bagunçando na sala de aula e agora é hora de estudar. Eu espero que você sente e faça as atividades. Então agora você tá no cartão laranja. Se você não se comportar, a próxima vez que eu vier vai ser para colocar você no cartão amarelo. O Joãozinho continua bagunçando, você vai fazer a mesma coisa. Joãozinho, você tá no cartão amarelo. Se você continuar bagunçando, a próxima vez que eu vier aqui, você vai ter uma consequência. E você já sabe qual é, enfim, fala da consequência. Se o Joãozinho continua bagunçando, você tira o cartão amarelo e fala, Joãozinho, você foi avisado 3 vezes e você continua bagunçando. Então agora você vai ter a consequência no final da aula, no final do dia, enfim, aí você vê a consequência, como que vai ser desse processo. Mas, Robson, e se o Joãozinho tá no cartão amarelo, aí ele decide começar a se comportar? Aí você pode começar a fazer o caminho inverso. O Joãozinho tá se comportando, viu que, né, vai chegar no cartão vermelho? Se ele começa a se comportar bem, você pode voltar pro cartão laranja depois de um tempo. Ó, como você se comportou bem, você tá voltando pro cartão laranja, continua se comportando bem, que se você continuar a chegar no cartão verde, você pode ganhar uma recompensa. E aí você pode trabalhar a recompensa e consequência de um jeito muito legal, tá? Para trabalhar com os pitidikicos, eu gosto muito de trabalhar com o monstrinho da raiva, ou o monstrinho do silêncio, o monstrinho da calma, que é esse fofucho aqui. Você faz monstrinhos de lã, coloca na mesa e avisa as crianças que esse monstrinho ele gosta de silêncio, ele gosta de bom comportamento. Se as crianças começarem a bagunçar e a não se comportar, aí nós vamos ter que o monstrinho vai voltar para a casinha dele. Se a criança bagunçar, você fala assim, o seu monstrinho não tá gostando da bagunça. Então, eu vou voltar ele para a casinha dele. E aí você coloca dentro de uma caixinha e deixa lá. Se a criança se comportar, você volta com o monstrinho, tá? Uma maneira de trabalhar com os mais pequenininhos, porque o cartão talvez para eles não funcione muito bem. Cartão vocês podem trabalhar inclusive em casa, viu? Funciona muito bem. Existem muitas técnicas possíveis da gente trabalhar, tá? Cantinho da calma, roda da raiva, time out, contrato de comportamento, bomba da raiva. Tem muitas e muitas e muitas técnicas que vocês podem colocar para as crianças. Lá na pós-graduação, eu trabalho muitas delas com vocês, acho que eu ensino quase todas. Todas as técnicas para que a gente possa trabalhar com as crianças. Por isso,
Mais uma vez, eu te convido a estar com a gente na nossa pós-graduação em neuropsicopedagogia, para você se aprofundar sobre TOD, para que você conheça essa criança, saiba como trabalhar com ela e fazer com que ela possa ser ela mesma, claro que dentro da sua melhor versão, para que essa criança consiga chegar num lugar bem assertivo, tá? Trabalhar com TOD não é complicado, não é complexo. Eu sei que no primeiro momento parece muito difícil, muito dorido trabalhar com crianças com TOD, mas esse trabalho com crianças com TOD, quando nós temos as ferramentas certas, as estratégias adequadas e o conhecimento necessário, ele se torna muito tranquilo, muito fácil de ser feito. Então, estudem, se aprofundem, não tem como trabalhar com TOD se não for com um amplo conhecimento e aprofundamento dentro do transtorno, e aqui no Grupo Rema você vai ter essa base muito sólida para você atuar com bastante segurança. Né, Fábio? Isso aí, professor. O mais bacana, professor, quando você fala o tempo todo sobre a nossa pós, né, da forma do nosso trabalho, que o pessoal se encanta, o que eu falo sempre para eles é o seguinte: imagine todo esse conhecimento, né, porque eu fico olhando o encantamento das professoras, né, no chat aqui, apaixonadas pela aula, pelo conteúdo, pela forma que você explica e tal. Eu fico imaginando elas em um dia todo com você numa sala de aula. Né? 2 noites, né? 2 noites, tendo a possibilidade de aprofundar todo esse conhecimento, né? De uma forma bem diferente, toda profunda. Né? Então, assim, esse é o intuito nosso, de fazer com que a pós-graduação... Muita gente está perguntando, então, por exemplo, assim, a Sabrina Vitória colocou qual pós que é, né? A Gislaine Trindade morrendo de vontade de fazer pós, a Isabelle também querendo pós, Andréa Alves quer muito a pós, a Maria Elisete, né, com vontade de fazer a pós, a Michele Carlos, qual das pós fazer? A Amanda Neves colocou assim, certeza de fazer uma pós com a Rema, né, neuroeducação, e ela estava com dúvida de qual pós que eu vou fazer, né? Então tem muita gente, peguei algumas pessoas aqui que estão dizendo, então agora é a hora de vocês saberem exatamente qual é a pós que vai falar sobre esse tema. Né? Nós temos a pós de neuropsicopedagogia clínica, ela é uma pós que traz um aprofundamento bem bacana, e eu vou aproveitar o professor, que conhece muito da parte pedagógica, para poder falar um pouquinho sobre a parte pedagógica dela, antes dele sair aí, e depois eu explico o funcionamento administrativo dela, né? Vamos lá, professor, explica um pouquinho da riqueza do conteúdo, de que vai ser falado na pós de neuropsicopedagogia clínica. A gente falou muito sobre o TOD. O TOD se encontra nessa pós, professor? Se encontra, e se encontra há muito tempo, né, Fábio? Eu sempre brinco com a Mara quando a gente se vê, eu falo assim, ninguém fala de TOD em especialização de psicopedagogia, neuropsicopedagogia em quase nenhum lugar. Aqui a gente fala e fala há muitos anos sobre TOD, né? Então, é uma pós-graduação que fala sobre o transtorno opositor. Esse curso de neuropsicopedagogia, para além do transtorno de oposição e desafio, ele trabalha toda a parte de aprendizagem, de desenvolvimento e neurocognição da criança dentro desses processos. Então, você vai sair com uma base gigantesca para você não só entender sobre o processo de aprendizagem, mas entender sobre o desenvolvimento de diversas habilidades que são importantes para o desenvolvimento da criança como um todo. O que a gente vê nessa pós-graduação? Fundamentos de neurologia aplicado à aprendizagem, como que o nosso cérebro funciona para aprender. E aqui eu vou te dar uma dica, quase todas as estruturas que nós usamos para aprender, nós usamos em todo o nosso dia a dia. Então você vai conhecer sobre o cérebro e funcionamento do cérebro de uma forma bem aprofundada. Fundamentos neuropsicopedagógicos da psicomotricidade, como que a psicomotricidade e esse cérebro andam de mãos dadas. Próxima palestra do professor Wesley é sobre psicomotricidade, então você também já vai conhecer um pouquinho mais desse universo da psicomotricidade. Práticas baseadas em evidências e intervenções, você vai entender como que a neuropsicopedagogia é aplicada na prática, é aplicada em contextos clínicos e com evidência científica. Aqui na Rema a gente trabalha com evidência científica. A gente está atualizando o material o tempo todo, os professores estão sempre se atualizando nesse processo. A Mara, ela tem uma preocupação muito grande com as ementas estarem atualizadas, e nós, professores, também nos atualizamos o tempo todo. E uma dica, tá? Os nossos professores, eles têm toda uma bagagem de teoria muito ampla, mas todos também têm uma bagagem de prática muito grande. Então você não vai ter só teoria, você vai saber como trabalhar de um jeito bem direto. Fundamentos de habilidade neurocognitiva,
não basta entender como que o cérebro funciona, mas a gente tem que entender como que a gente faz para estimular esse cérebro. E aqui nas habilidades neurocognitivas é isso que a gente trabalha. Dificuldade de linguagem oral, leitura e escrita, que daí a gente entra dentro de transtornos mais específicos de aprendizagem, de características próprias da aprendizagem. Dificuldades na matemática, os fundamentos para dificuldades na matemáticas. Avaliação e intervenção dentro do estágio clínico, vocês têm um estágio onde vocês vão se aprofundar na praxis mesmo. A gente também tem a supervisão desse estágio, então vocês não vão fazer um estágio soltos, ninguém vai colocar um material na sua mão, você vai, depois você só volta com o resultado. Tem professor para te acompanhar o tempo todo nesse processo. Vocês vão aprender sobre TEA, sobre transtorno do espectro autista na prática clínica, com as intervenções neuropsicopedagógicas. A mesma coisa a gente vai fazer com o TOD, tá? Tem consciência fonológica, então como que a nossa fala, linguagem e comunicação, elas andam de mãos dadas e influenciam o processo de aprendizagem. Uma disciplina específica para trabalhar